Todos os dias nós lidamos com quantidades, quilogramas quando compramos um alimento, litros de um refrigerante ou gasolina, quilômetros de uma viagem. No estudo das quantidades, os átomos e moléculas são muito pequenos para ser medidos por uma balança comum, mesmo ela sendo muito sensível. Por isso foi necessário estabelecer escalas comparativas de massas para definir as diferenças entre as quantidades de átomos e moléculas. Com isso surgiram os conceitos de massa atômica, massa molecular e o conceito de mol e massa molar. Primeiro, vamos fazer algumas definições. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas e ou geométricas. Sistema é uma pequena porção do objeto de estudo. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons e diferente número de massa. São átomos do mesmo elemento químico, com massas diferentes. Sabendo disso, qual seria o melhor objeto de comparação para sabermos a quantidade de massa de átomos e moléculas? Se não o próprio átomo, um átomo padrão. Na verdade, foi escolhido uma porção de um átomo. Para ser mais específico, o isótopo de carbono 12. Mas por que o carbono? O carbono é um elemento fundamental da química orgânica, a química que está nos seres vivos. A vida que conhecemos é baseada em carbono. Ele foi escolhido por uma questão de conveniência, que tem a ver com os equipamentos para determinação das massas. Com isso, chegamos à unidade de massa atômica, simbolizada pela letra U, equivale a 1/12 da massa de um átomo de isótopo de carbono, cuja a massa atômica é 12. Vamos supor que existe uma balança imaginária, com a sensibilidade suficiente para pesar um único átomo. E nessa balança foi colocado apenas um átomo de flúor de um lado, no outro lado seria preciso colocar gravitalmente as frações correspondentes à unidade de massa atômica. Notaríamos que são necessárias 19 para equilibrar a balança. Então, a massa atômica do flúor é 19 unidades de massa atômica. Assim chegamos à definição que massa atômica é a massa do átomo medida em unidade de massa atômica. A massa atômica indica quantas vezes o átomo é considerado mais pesado do que 1/12 do isótopo do carbono 12. Cuidado para não confundir massa atômica com o número de massa. O número de massa é a soma dos prótons e nêutrons. Já a massa atômica determina experimentalmente esse valor. Até agora estamos imaginando a massa de um átomo isolado ou dos átomos absolutamente iguais de um isótopo puro. Mas na natureza, quase todos os elementos são misturas de isótopos com diferentes porcentagens de abundância. Tomemos como exemplo o elemento cloro. Todo cloro na natureza é uma mistura dos isótopos de massa 35 e 37. As massas atômicas de um elemento químico encontradas nas tabelas são resultantes da medida ponderada das massas atômicas de todos os isótopos naturais desse elemento. Massa molecular é a massa molecular medida em unidade de massa atômica. Assim como a massa atômica, porém, uma massa molecular é composta por mais de um elemento químico. Com isso, podemos considerar que, para sabermos a massa molecular, basta somar as massas atômicas dos átomos formadores da substância. Exemplo: o ácido sulfúrico, que contém em sua composição 3 átomos diferentes, o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Para somar, é preciso saber a massa atômica de cada átomo. No ácido sulfúrico temos 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Sendo assim, é só multiplicarmos a massa atômica pelo número de cada átomo correspondente e depois somar o resultado. Com isso teremos a massa molecular. Esse mesmo raciocínio funciona para substâncias inorgânicas. Em nosso cotidiano é comum comprarmos produtos em quantidades fechadas, como uma dúzia ou mais. Normalmente não se compra um tijolo, mas sim um milheiro de tijolos. Na química é muito difícil trabalhar com apenas um átomo individual, porque não tem como pegar uma unidade atômica de sódio para reagir com uma unidade atômica de cloro. Pelo simples fato que é algo muito pequeno, é mais fácil trabalharmos com algo que possamos pesar.
Então, e se pegarmos uma porção? Um número muito alto para que possamos trabalhar com esse elemento. Assim chegamos ao mol. Mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém quantas entidades elementares, quantos átomos existentes em 0,012 kg de carbono 12. Mas o quanto seria esse número? Esse número é aproximadamente 602 sextilhões. Esse número extremamente grande, que quando expresso em notação científica é descrito como 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas por mol. O nome desse valor é constante de Avogadro. Um mol de uma molécula contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, assim como átomos, íons e elétrons. A constante de Avogadro é utilizada para fazer em uma relação entre uma quantidade de matéria e a quantidade de entidades presentes nessa matéria. Podemos utilizar a constante de Avogadro para determinar a massa e o volume de uma amostra. Massa molar é a massa em gramas de um mol da substância, ou elemento ou íon. Exemplo, a massa atômica do cloro é 35 unidades de massa atômica e do sódio é 23 unidades de massa atômica. Suas massas molares são respectivamente 35 gramas por mol e 23 gramas por mol. Esses valores indicam as quantidades de matéria existentes em 1 mol de cada substância.